A gente vai ver agora um dos aspectos da série de Fourier que nos leva à chamada série seno e cosseno de Fourier. E a gente vê um exemplo com com todas essas variações. Então, a ideia, né, que a gente tinha visto desde o início é a expansão de uma função f de x no intervalo entre menos L e L em termos de funções seno e cosseno, como essa série que eu estou escrevendo aqui. Em cosseno e em seno. Com os coeficientes dados por 1 sobre L, integral de menos L a L, f de x, cosseno de npx sobre L, e bn 1 sobre L, integral de menos L a L, de f de x, seno de npx sobre L, né, integrando tudo em dx. Então, o que acontece aqui quando f de x é par? Quando isso acontece, naturalmente nós somos levados a uma série que envolve só funções cosseno. Isso porque os coeficientes bn se anulam identicamente nesse caso. A razão pode ser vista diretamente aqui. Se f é par e o seno sendo uma função ímpar, esse produto é uma função ímpar. A integração de uma função ímpar nesse intervalo simétrico é nulo. E os ANs vão poder ser escritos como uma integração em metade do domínio. Né? Isso porque o f de x é par e o cosseno também. Então o produto é par. E então a integral aqui pode ser escrito como duas vezes a integral de 0 a L. Tá? Então eu escrevo que os ANs são escritos dessa forma. Importante aqui, essa é metade do domínio. Vou escrever aqui agora. Então é uma integração feita na metade do domínio. No final, né, eu fico com uma função f de x expandida em termos do a zero e apenas funções cosseno. Notem que isso funciona, né, porque as funções cosseno de fato formam um conjunto ortogonal no intervalo entre 0 e L, ou seja, na metade do domínio. Então eu tenho essa relação aqui, ó, que é facilmente provável, que a integral f de x, desculpa, a integral de duas funções cosseno, uma que eu vou indexar por n, a outra eu vou indexar por m. Isso é zero se o n for diferente de m, que é uma relação então de ortogonalidade. Né? Isso justifica a expansão de f de x em cosseno no intervalo entre 0 e L, como está aqui. É o que acontece naturalmente quando o f de x já é uma função par. O segundo caso é quando o f de x é ímpar. E aí, imediatamente, a gente pode ver o que acontece. Os ANs agora que vão ser zero, incluindo o A0, e o BN vai ser escrito como uma integral na metade do domínio, multiplicado por 2. Então, é a integral de 0 a L de f de x seno de npx sobre L dx. Notem que isso é de fato verdade, porque olhando aqui, f de x ímpar seno ímpar, o produto é par, então eu integro na metade do domínio 0 a L. F de x ímpar cosseno par, essa integral envolve uma função ímpar, então, cuja integral na metade do domínio é nula. É o resultado que nós temos aqui. E o f de x, nesse caso, é expresso como uma série em senos, com os coeficientes dados por aquela integração na chamada metade do domínio. Então essa é a minha série. Lembrando que eu tenho aqui então a metade do domínio. Então vale, né, para os senos, né, uma relação de ortogonalidade entre 0 e L
análoga a essa que eu escrevi para os cossenos, né, o que justifica todo o nosso procedimento. Então vamos ver um exemplo agora de uma função que eu vou escolher, e a gente vai tentar fazer expansões dela em senos e cossenos, em senos e em cossenos. E a gente vai ver o que cada proposta representa em cada caso. Então vou escolher o meu f de x como sendo x sobre 2L mais 1 meio. Tá? Essa é a minha função. Primeiro, eu quero uma série de Fourier em senos e cossenos a princípio. Então eu escrevo meu f de x como 1 a 0 sobre 2 mais somatório em n de an cosseno de npx sobre L mais bn seno de npx sobre L, e calculo os coeficientes. Os ANs envolvem então a integral, né, de menos L a L. Notem que é de menos L a L, estou fazendo uma série desse tipo, da função, então x sobre 2L mais 1 meio, vezes o cosseno de npx sobre L dx. Eu vou colocar a resposta aqui direto, né? Não vou fazer as contas. Aqui é zero, obviamente, porque eu tenho a integral do cosseno, né, no espaço simétrico é zero. E a integral de x vezes cosseno também é zero, porque é uma integrando de uma função ímpar. Ímpar é o x, para o cosseno o produto é ímpar. Os bn's, por sua vez, são dados por menos L a L, x sobre 2L, mais 1 meio, seno de npx sobre L dx. Essa é a integral, eu vou colocar o resultado, né, mas é fácil fazer. A integral de x vezes seno é feita por partes uma vez, e aí o resultado sai imediatamente. Né? Esse resultado é menos 1 elevado a n mais 1 dividido por nπ. Eu tenho ainda o meu A0, que é a integral de 1 sobre L, a integral de menos L a L, de f de x dx. Então aqui a gente, vou fazer essa aqui para mostrar para vocês, né? É muito direto. A, a parte x, né, é uma função ímpar, vai dar zero, então sobra 1 meio aqui, né? Então eu vou ficar com 1 sobre 2L, né, integral de dx de menos L a L, que é 2L. Né? Então isso aqui vale 1. Logo, a representação em série disso, eu vou chamar de g dessa função f, que eu vou chamar de g de x, é 1 meio, é o A0 sobre 2, mais o somatório em n igual a 1 para frente, de menos 1 elevado a n mais 1 sobre nπ. Esses são os meus coeficientes, bn, seno de npx sobre L. Olha, então nós obtivemos aqui uma representação em série da função f de x e o que ela representa graficamente. Então fica aqui a análise importante agora, que é o seguinte: eu vou ter, como a gente fez toda a nossa série de Fourier, eu vou ter uma representação da função f de x. Essa série vai convergir para f de x no intervalo de menos L a L. Então ela vai ser isso aqui, ó. Vou colocar aqui 1 meio, aqui 1. Entre menos L e L, ela é isso aqui. Notem que essa é a função f de x. Ó. X sobre 2L mais 1 meio. Se x é 0, é 1 meio. Se x é L, isso aqui vai dar 1 meio mais 1 meio, que é 1. Né? Então tá certinho. Né? Se x for menos L, isso aqui vai dar menos 1 meio mais 1 meio, que é 0. Tá? Então essa é a função. E como a gente fez essa série de Fourier, a gente vai ter uma extensão simétrica, uma extensão periódica disso, fora do intervalo entre menos L e L. Então eu vou ter isso aqui, ó. Aqui é o 3L e assim por diante.
Então eu tenho uma extensão periódica e aqui nessa região aqui, ó, a série essa aqui é a minha função f de x, no intervalo de menos LL converge para ela. Aí tem uma extensão periódica e nesses intervalos aqui, ó, em L, menos L, 3L, menos 3L, etc., essa série vai convergir para a média. Então vai ficar 1 meio e 1 meio. Vamos verificar isso aqui de fato. Em x igual a L, isso aqui tudo é zero. G de x é 1 meio. Tá aqui. Tá? Em menos L, a mesma coisa. Isso aqui é zero. G de x é 1 meio. Então esses pontos são pontos que fazem parte dessa minha função g. Ela é o f de x aqui, tem uma extensão periódica do f de x fora do intervalo e converge em média aqui nos extremos. Tá? Essa é a série de Fourier. Como seria uma série seno de Fourier disso? Qual que é a diferença? A série seno de Fourier ela vai ser um g de x que vai ser o somatório de n igual a 1. Essa é a minha definição de série seno. Olha. Bn seno de npx sobre L. Então eu sou levado naturalmente a essa definição aqui, né? Porque eu vi que na chamada metade do domínio, né, eu tenho uma relação de ortogonalidade para os senos. Isso me faz os bn's serem escritos como 2 sobre L, integral de 0 a L, da função, né, vou colocar a função aqui, né, x sobre 2L mais 1 meio, seno de npx sobre L dx. Esses são os meus bn's. Então eu faço essa conta agora, observa que é na metade do domínio. Tá? Então tem que fazer essa conta agora. O resultado disso, vou colocar aqui direto para evitar fazer as contas. 1 menos 2 cosseno de nπ tudo sobre nπ. Então, por causa disso, né, eu posso escrever o meu g de x separando aqui em n's pares e ímpares. Quando os n's forem ímpares, esse cosseno de nπ ele é menos 1, então eu vou ficar com 1 mais 2, 3 sobre nπ. Então eu vou ter 3 sobre π, o somatório só nos n's ímpares, de 1 sobre n, que fica aqui dentro, seno de npx sobre L. Quando os n's forem pares, eu vou ter o np aqui igual a 1, cosseno de np igual a 1. Então, isso aqui vai ficar 1 menos 2, né, que é menos 1. Então, eu vou ficar com menos, colocar o sinal menos aqui, ó, 1 sobre π. Eu somo só sobre os pares agora. E tem 1 sobre n, que ainda sobrou aqui embaixo, seno de npx sobre L. Essa é o desenvolvimento em série seno. Série em seno, então, é definido agora dessa forma aqui. Uma série em senos, com os coeficientes de expansão determinados por isso, que vem, né, da relação de ortogonalidade que as funções seno obedecem no intervalo de 0 a L, né, que é o chamado metade do domínio naquele exemplo anterior. O que representa essa função? Então eu tenho que fazer um gráfico do g de x, e aí notem que a diferença aqui, olha, eu vou colocar aqui o 0, o L, né? E aqui o que eu tenho é que entre 0 e L eu vou para o que é aquela função f, que era isso aqui, ó. Aí eu gero uma extensão ímpar disso, que vai ser construído assim, ó. Aqui é 0, ó, se eu colocar x igual a 0, tudo é 0. Então esse ponto faz parte do meu g de x, que eu estou representando aqui. E entre 0 e menos L, eu continuo tendo aqui a minha função escrita dessa forma. É como se eu tivesse feito uma extensão ímpar dela. Se eu inverto o sinal aqui de x, ó, eu vou inverter o sinal da função, né? Então aqui era se eu inverto um pouquinho aqui, vai ser o valor dessa função para negativo, né? Então quer dizer, g de menos x é igual a menos g de x. Então olha só, aqui, ó, é esse valor aqui.
né? Só que com sinal negativo. Então é uma extensão ímpar disso. E isso aqui vai se repetir agora. Eu tenho aqui menos 1, né? Vou colocar aqui só para guiar. E eu vou repetir isso aqui para sempre. Aqui vai ser um 2L. Então vou chegar aqui no 1/2. Aí vou repetindo isso, tanto aqui como aqui, né? Então, seguindo, eu ia ter isso. Então essa parte aqui do menos L a L vai se repetir periodicamente. Mas agora isso é diferente, né? Olha só o que eu tinha antes. Eu tinha aqui a função entre menos L e L, a função f de x. Agora eu tenho ela na metade do domínio. E eu faço uma extensão ímpar e depois periódica disso. Então esse é o resultado. Aí vocês podem imaginar o que acontece no outro caso em que eu quero uma série cosseno. Então vamos rapidamente fazer uma série cosseno. Eu vou propor, né, uma expansão do g de x como 1 a 0 sobre 2 mais um somatório em n igual a 1 a infinito de 1 a n cosseno de n πx sobre L. E esses ANs agora são dados por uma integral na metade do domínio. 0 a L, f de x, cosseno de n πx sobre L dx. Então esse é o minha receita, né, para série cosseno, seguindo lá aquele exemplo que a gente viu no início. Tá? Então não vou fazer as contas aqui, vou colocar o resultado, que é só fazer essa integral. Essa integral vai dar 3/4 menos 2 sobre π2, um somatório nos n ímpares de 1 sobre n2 cosseno de n πx sobre L. Aí a pergunta é a seguinte: o que representa essa função? Então, para saber o que representa, eu faço o gráfico. Aí a gente pode imaginar já o que acontece, né? Entre 0 e L eu tenho a minha função como antes. Aqui é 1/2, aqui é 1. Então a minha função era isso aqui. Eu continuo tendo isso. Agora, fora desse intervalo da metade do domínio, eu faço uma extensão par disso. A função par significa que o g de menos x é igual ao g de x. Então é o que eu tenho aqui. Olha, se eu inverto o sinal aqui e faço isso. E aí eu faço uma extensão periódica disso. Então eu vou fazer isso aqui. Essa é a função g. Nesse caso que eu tenho uma série de Fourier cosseno. Na série seno eu tenho isso com uma convergência em média nesses pontos aqui da descontinuidade, né? Vamos ver o que acontece em L. Olha. Em L é tudo zero, né? Então vem para cá. Ó. Esses pontos são sempre zero. São os pontos que fazem parte da minha série e que representam então a convergência em média, né, dessa representação. Então aqui eu tenho esse resultado, que é a parte da nossa representação em séries de cosseno. Então notem que eu tenho realmente uma função par para a série em cosseno, representando f de x na metade do domínio, uma representação ímpar da função f de g de x, da função f de x, né, representando f na metade do domínio, e a representação em série de Fourier, a extensão periódica, né, representando f de x entre menos L e L no domínio completo. Esses são os resultados que ilustram bem o que é uma série seno, cosseno e a série de Fourier no domínio completo.